É muito difícil saber exatamente quando surgiram esses seres humanos pálidos, com habilidades sobre-humanas, que se alimentam de sangue, com aparência bem cuidada e que não conseguem se expor à luz solar. Vulgarmente chamados de vampiros, você encontra eles tanto em obras mais antigas como Drácula, como também nas mais modernas, o Crepúsculo, por exemplo, com suas devidas diferenças, mas é claro, não fugindo muito de um padrão. Mas essa imagem de um vampiro humano é algo muito recente, tanto que nos primeiros mitos, os vampiros eram criaturas místicas, sendo seres humanoides com algumas características humanas. Mas antes de tudo eu queria agradecer as 328 pessoas que clicaram no botão de se inscrever. Fico bem feliz que tanta gente tenha gostado do meu canal, dos meus vídeos aí e tal. Agradecimento dado, se inscreve, dá like e me envia um pix de 70 mil reais. Mas só se você quiser também, eu não vou te obrigar a nada. A primeira coisa importante para saber sobre esse assunto é que essas criaturas são realmente antigas, tanto que é difícil até mesmo datar elas. Mas uma coisa é certa, os mitos sobre vampiros podem ser vinculados às primeiras comunidades humanas, e boa parte das vezes que alguma pessoa ficava doente por algum motivo desconhecido, os moradores da comunidade acabavam associando isso a alguma entidade sobrenatural. Na Babilônia existiam cultos que para alguns era considerado um demônio e para outros era considerado uma deusa. Todas as enfermidades eram associadas a esse ser, ele era considerado aquele que trazia os ventos da morte, e, no caso esse ser, era Lilith. Sim, a mesma Lilith que teria sido a primeira mulher de Adão. Como a gente sabe, naquela época não tinha medicina como tem hoje, então tudo era muito nebuloso para quem viveu naquele tempo. Imagina algum morador desenvolvesse uma doença na gengiva e do nada começasse a sangrar pela boca. Ou pior ainda, uma pessoa levar uma mordida de um animal selvagem, ficar contaminada com raiva e em algum surto de agressividade morder alguém. O cara ia ser executado no mesmo dia, pô. E eu imagino ainda o quão pior seria pra pessoa que tomou a mordida, porque mais tarde ela iria apresentar os sintomas e ia ir dessa pra melhor também. Ou ia pela doença ou porque a população largou uma estaca no peito da pessoa. É muito difícil dizer onde começaram as primeiras histórias envolvendo esses seres. Algumas pessoas dizem que esse tipo de história surgiu entre o Oriente Médio e a Ásia, e que em algum momento isso foi levado até a Europa. Outros já falam que os vampiros surgiram na mitologia grega, porque os gregos foram os primeiros a darem uma retratação escrita de algo que se assemelha a esses seres. Mas existiam lendas relacionadas a esses seres em todo o mundo. Existem mitos de vampiros no continente africano e americano, antes da colonização europeia, por exemplo. Mas isso eu explico ao decorrer do vídeo. Então, começando pela Ásia, a gente vai viajar até a Índia. Na Índia tinha Vetalã, espíritos hostis que ficam presos entre o mundo dos vivos e dos mortos e que acabam possuindo o corpo de um cadáver e usando ele para fazer algum tipo de atrocidade. Eles causavam abortos, matavam crianças e normalmente sangravam pessoas até a morte. Esse sendo um mito muito antigo e que é ligado à história de um rei chamado Vikramaditya, um cara que viveu mais ou menos entre 120 e 110 a.C. Na China, durante a Idade Média, acreditavam que caso alguém se suicidasse ou morresse de uma forma muito violenta, o espírito dessa pessoa não conseguiria sair do corpo, e assim ela iria se transformar em um Janshi. O corpo reanimado teria uma fome insaciável de carne e por isso ele iria atrás de pessoas nos vilarejos. Esses são vampiros que sofrem com a dor da decomposição do próprio corpo, o que acaba causando muito estresse, e isso deixa eles ainda mais agressivos. E eles ainda têm necessidades sexuais, e se por acaso eles se depararem com uma moça durante a noite, ela provavelmente vai ser abusada e depois devorada. No Japão também tinha a lenda de Janshi, só que no início do século XIX começaram a ser retratadas criaturas hermafroditas, de pele escamosa, com o rosto de um macaco e com o corpo de um anfíbio. Eles não são completamente maus, porque nos mitos eles ensinaram os humanos algumas práticas medicinais, mas quando eles querem ser maus, eles são. Essas criaturas são conhecidas por perseguirem as suas vítimas próximas a lagos e rios, tanto durante o dia quanto pela noite, e sugam o sangue das vítimas e comem os órgãos de quem passar por lá, inclusive tendo preferência por comer fígado humano. Na África tem duas lendas mais famosas, deixando claro que eu não encontrei exatamente aonde essas lendas surgiram, mas eu não acho que elas sejam conhecidas no continente inteiro. O Impundulu seria um pássaro que invoca trovões e que causa descargas elétricas em regiões rurais. Esse é um pássaro que gosta de se alimentar principalmente da carne das crianças, e a fome dele é tão grande que ele consegue consumir o sangue de um rebanho inteiro de gado. Outro vampiro é a Sambosan, que tem uma característica bem específica. Ao invés dele querer morder o teu pescoço enquanto você dorme, ele tem garras e presas de ferro que usam para se equilibrar nas árvores, que seriam basicamente o seu ambiente de caçada, e eu não consegui encontrar se eles atacam durante o dia ou durante a noite, mas eles normalmente estrangulam as vítimas e depois sugam seu sangue. Aqui na América do Sul a gente tem o Kupendiebe, que na tradução ficaria algo como tribo de morcegos. É passada de boca a boca pelos nativos Apinaé da Amazônia. Eles descrevem esses seres como uma tribo de homens com asas de morcego e que vagam durante a noite pelos céus procurando suas vítimas. Esses caras são extremamente hostis e atacam qualquer um com seus machados. Por mais que pareça, não há relatos que eles se alimentem de sangue ou que morrem quando expostos ao sol. Na lenda, os Apinagé incendiaram o corpo
covil desses seres, alguns deles conseguiram fugir mesmo diante da luz solar e outros acabaram por morrer por ali mesmo. Só que ainda tinha sobrado um desses seres no covil, e esse sobrevivente acabou sendo resgatado pelos Apinagé, e que durante algum tempo foi até criado pela tribo. Mas pouco tempo depois ele acabou por não suportar o estresse de viver com seres humanos e acabou falecendo. Já na Europa, mais especificamente na Grécia, tinha a Lâmia, uma rainha que teve alguns casos amorosos com Zeus e que posteriormente foi amaldiçoada. Agora ela era metade mulher e metade serpente. Enquanto ela estava amaldiçoada, ela acabou ficando possessa e matando os próprios filhos. E a partir dessa lenda surgiram as Lâmias, que pelo que eu entendi seria basicamente uma categoria de espíritos ou monstros que atacam viajantes com a intenção de se alimentar de sangue humano. Mais tarde, no Império Romano, teria a Strix, basicamente um pássaro com penas cinzas, sendo bem parecida com uma coruja. Esses seres representavam tempos ruins e se alimentavam de sangue humano. A partir daqui, a pesquisa começou a ficar meio confusa, então eu vou admitir que pode estar bem sujeita a erros, tá? Esse conto aparentemente evoluiu e se transformou no Strigoi, um vampiro romeno, originado de uma mistura de tradições pagãs e cristãs. Eles são considerados mortos-vivos malignos que se alimentam de sangue humano durante a noite. Eles possuem suas presas afiadas, habilidades mágicas e se transformam em animais, tanto que tem uma série que retrata esses vampiros, mas eu não sei se é uma adaptação fiel aos mitos originais. Os Upierkes são criaturas do folclore polonês, considerados como mortos-vivos. Eles são conhecidos por se alimentarem de sangue humano, mas também podem consumir a força vital das suas vítimas. Eles não têm presas, mas sim uma língua enorme que usam para consumir o sangue humano e para passar doenças. Essas criaturas eram frequentemente retratadas como seres noturnos que saíam dos seus túmulos durante a noite, e à noite elas iam buscar suas presas. E eu poderia ficar citando muitos outros vampiros, mas vamos falar de um homem que é frequentemente associado à figura do Drácula, sendo apelidado carinhosamente de Empalador, devido à brutalidade que ele tinha nas suas táticas militares. Vlad Drácula é frequentemente associado à figura literária do vampiro devido à sua reputação sanguinária e ao fato de que o seu apelido inspirou parte do mito vampiresco. E ele foi um líder bem severo nas suas ações, incluindo empalações públicas de inimigos e também de supostos traidores, inclusive tendo muitas histórias que ele usava o sangue das vítimas empaladas para molhar no pão e comer. E ele normalmente é lembrado de duas formas. Os romenos lembram dele como um líder resistente, que conseguiu se defender durante muito tempo das invasões otomanas, que na época tinham um dos exércitos mais fortes do mundo. Só que os atos que ele fez renderam lugar para ele na história do terror. A relação entre o Vlad Drácula histórico e o do mito é meio complexa, então eu não vou me aprofundar muito nisso para não estender mais ainda o vídeo. E para finalizar o vídeo eu vou falar do Nosferatus, ou em outras palavras, o vampiro moderno, sendo ele bem diferente desses que eu citei anteriormente, porque ele consegue conviver com as pessoas, sendo um cara muito mais tradicional, um vampiro que consegue viver em sociedade. Ele tem aquele ar aristocrata do século XIX, é um personagem mais sedutor, mais romântico, sendo um cara mais culto, mais intelectual, tendo uma relação muito profunda com o oculto, sendo imortal. Tem vários tipos de Drácula. Hoje o Drácula é uma figura muito mais pop. Você consegue, por exemplo, ver um Drácula infantilizado e um Drácula que é feito para agradar adolescente emo. Resumindo bastante, a origem das lendas sobre vampiros é muito antiga, então remonta a muitas culturas e muitos períodos históricos. E a imagem do vampiro acabou evoluindo, se transformando naquilo que é hoje. Se você gostou do vídeo, considere dar like, se inscrever no canal, tudo aquilo que faz o YouTube feliz. Muito obrigado pela tua companhia, fica com Deus, um beijo, um abraço e tchau, tchau.